Direito Penal. 1. Princípios fundamentais do direito penal. Primeiro, princípios gerais. Princípio da legalidade ou da reserva legal. Proíbe a retroatividade de uma lei penal incriminadora. Princípio da intervenção mínima, ultima ratio. O direito penal deve intervir o mínimo possível nas relações sociais, somente se criando crimes quando realmente necessário para garantir a segurança jurídica. Se subdivide em princípio da subsidiariedade e princípio da fragmentariedade. Princípio da humanidade ou dignidade da pessoa humana. O direito penal deve respeitar, acima de tudo, os direitos humanos fundamentais e, em hipótese alguma, violar a dignidade da pessoa humana. Princípio da intranscendência ou pessoalidade das penas. A pena é pessoal e intransferível e jamais ultrapassa a pessoa do autor. Princípio da culpabilidade ou da responsabilidade penal subjetiva. Não há crime sem culpa, lato sensu. Responsabilidade pessoal decorre de uma conduta praticada pelo agente através de dolo ou culpa, sentido estrito. Princípio da lesividade ou ofensividade. Sua principal função é proibir a incriminação de condutas que não ultrapassem o âmbito, a esfera do próprio agente. Exemplo: autolesão não configura crime. Princípio da adequação social da conduta. Condutas socialmente adequadas, aceitas pela sociedade, devem ser reconhecidas como atípicas. Porém, atualmente, boa parte da doutrina não aceita sua aplicação de forma direta, por se contrapor ao princípio da legalidade. Dois. Teoria da norma. Segundo, espécies de normas penais. Lei penal incriminadora. Estabelece os crimes e prevê suas penas, estando prevista na parte especial do Código Penal e em leis penais extravagantes. Lei penal não incriminadora. Pode ser explicativa, não prevê crime, nem estabelece pena, possui apenas cunho explicativo. Exemplo: delimita um conceito, um princípio, ou permissiva, autoriza que, em certas hipóteses, o agente atue sem que o fato seja considerado crime. Exemplo: legítima defesa. Lei penal em branco. Está incompleta e exige um complemento para que possa ser interpretada e aplicada. Pode ser homogênea ou heterogênea. Lei excepcional. Artigo 3º do Código Penal. Criada para situações anormais de calamidade,
vigorando enquanto durar a situação que lhe deu causa. Seu prazo de vigência é indeterminado, porém condicionado, vinculado à situação anormal que lhe deu causa. Possui ultratividade gravosa. Lei temporária. Artigo 3º do Código Penal. Criada para situações particulares, não necessariamente anormais, possuindo assim prazo de vigência determinado. Também possui ultratividade gravosa. Terceiro, aplicação da lei penal no tempo. Objetiva determinar o momento de ocorrência de um crime, tempo do crime, sendo que, para isso, o Código Penal adotou a teoria da atividade, artigo 4º. Princípios informadores da aplicação da lei penal no tempo. E retroatividade. Retroatividade benéfica. Artigo 2º do Código Penal. Tempus regit acto. O tempo rege o ato. Atos são regidos pelas leis vigentes a seu tempo. Quarto, aplicação da lei penal no espaço. Teoria da ubiquidade. Artigo 6º do Código Penal. Lugar do crime será tanto o local onde ocorre a prática da conduta, quanto o local em que se produzir ou devesse ter se produzido tentativa ou resultado. Princípio da territorialidade. Artigo 5º do Código Penal. Regra geral que define a aplicação da lei penal brasileira a todos os fatos ocorridos, ação ou resultado, em território nacional ou em suas extensões, ressalvadas as regras de tratados e convenções internacionais. Três, iter criminis. Quinto, conceito de iter criminis. Estudo das etapas de realização do crime doloso. Algumas são obrigatórias, outras facultativas. Sexto, etapas do iter criminis. 1. Cogitação. Etapa psíquica que não afeta bem jurídico alheio. É absolutamente impunível. 2. Preparação ou atos preparatórios. Etapa concreta, no mundo fático, que visa instrumentalizar a realização do crime. Via de regra, também impunível. Exemplos de exceções. Artigo 288 e 291 do Código Penal
Lei 13.260 de 2016, terrorismo. 3. Atos executórios ou execução. Agente dá início à realização do crime, passando a interferir na esfera do bem jurídico alheio e permitindo a intervenção do direito penal, o que ocorre ao menos através da tentativa. Artigo 14, inciso 2 e parágrafo único do Código Penal. 4. Consumação. Ocorre quando o crime está completo, ou seja, quando o agente realiza tudo aquilo que o tipo penal proibiu, lesionando o bem jurídico tutelado pela norma. Sétimo, tentativa. Artigo 14, inciso 2 e parágrafo único do Código Penal. Iter criminis que não se concluiu. O agente inicia a execução, mas não chega à consumação por motivos alheios à sua vontade, gerando assim um crime incompleto, que terá sua pena diminuída de 1/3 a 2/3. Espécies de tentativas. Grupo 1. Inacabada ou imperfeita. Possui 6 munições. Atira somente uma e é preso em flagrante. Acabada ou perfeita. Dispara toda a munição da arma, mas vítima sobrevive. Grupo 2. Branca ou incruenta. Atira para matar e erra o tiro. Vermelha ou cruenta. Atira para matar e causa lesão corporal. Oitavo, institutos defensivos do iter criminis. Desistência voluntária. Artigo 15, primeira parte do Código Penal. Agente inicia os atos executórios e, durante sua realização, voluntariamente desiste de prosseguir e abandona a prática dos atos em curso. Arrependimento eficaz. Artigo 15, segunda parte do Código Penal. O agente inicia e completa todos os atos executórios, não havendo mais nada a realizar. Porém, por sua própria escolha, atua eficazmente e impede a consumação, evitando assim a produção do resultado. Arrependimento posterior. Artigo 16 do Código Penal. Acontece posteriormente à consumação, quando o agente repara o dano ou restitui a coisa, para receber diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Requisitos: A. Crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. B. Reparação do dano até o recebimento da denúncia. Crime impossível.
Artigo 17 do Código Penal. A lesão do bem jurídico tutelado no tipo específico é absolutamente impossível de ocorrer, embora o agente, que não sabe disso, realiza a conduta e atue com dolo. Quatro. Teoria do crime. Nono. Conceito analítico de crime. Nosso ordenamento adotou a concepção tripartida de delito, teoria finalista da ação. O conceito analítico de crime é formado por 3 elementos para que se possa falar em crime estrito sensu. São eles: fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade, reprovabilidade. Décimo. Fato típico. Em seu aspecto formal, é a descrição na lei da conduta humana proibida para a qual se estabelece uma sanção. É composto pelos elementos objetivos, aqueles concretamente previstos na norma, expressamente descritos no próprio tipo, e subjetivos, dolo e especial fim de agir. Espécies de dolo: dolo direto de primeiro grau, intenção, finalidade e vontade do agente ao atuar. Dolo direto de segundo grau: o agente não quer o resultado, mas sabe que ele ocorrerá e mesmo assim atua. Dolo geral: há 2 condutas praticadas pelo mesmo agente e o resultado decorre da segunda conduta realizada. Dolo eventual: o agente, ao atuar, não possui a intenção de gerar o resultado. Décimo primeiro. Ilicitude ou antijuridicidade: é a relação de contrariedade entre determinado comportamento que integre um fato típico e o ordenamento jurídico. Excludentes de ilicitude. Artigo 23 do Código Penal. A. Estado de necessidade: decorre de uma situação de perigo em que há a estrita necessidade de sacrificar certo bem jurídico para se preservar outro. B. Legítima defesa: ocorre quando o agente sofre uma injusta agressão, que seja atual ou iminente, a um bem jurídico próprio, ou mesmo de terceiro, atuando para repelir essa agressão e garantir a proteção do bem jurídico ameaçado, agredido, desde que atue usando moderadamente os meios suficientes, disponíveis e necessários para isso. C.
estrito cumprimento do dever legal. Decorre de uma situação de perigo em que há a estrita necessidade de lesionar, sacrificar certo bem jurídico para se preservar outro. D. Exercício regular de direito. Age licitamente todo aquele que exerce de forma regular e dentro dos limites um direito que lhe tenha sido outorgado pela lei. Exemplo: ofendículos. E consentimento do ofendido. Causa supralegal de exclusão da ilicitude ocorre quando o titular de um bem jurídico disponível autoriza previamente sua lesão, desde que o agente atue dentro dos limites do consentimento, afastando assim a ilicitude da conduta e, consequentemente, o crime. Décimo primeiro, culpabilidade. Reprovabilidade pessoal da conduta típica e ilícita praticada. É fundamento e pressuposto para a aplicação da pena. Elementos da culpabilidade: A. Imputabilidade. Plena capacidade de entender o mundo e a natureza dos fatos, e ainda de se autodeterminar de acordo com esse entendimento. B. Potencial conhecimento da ilicitude. Para que haja reprovação, culpabilidade e crime, é preciso que o agente conheça, ou tenha ao menos a possibilidade de conhecer, o caráter ilícito proibido naquilo que faz. C. Exigibilidade de conduta diversa. É preciso que seja possível exigir do agente um comportamento diferente daquele realizado, ou seja, que seja possível, diante dos fatos concretos apresentados, exigir que o sujeito não tivesse realizado o fato típico e ilícito. Cinco. Teoria do erro. 13º. Teoria limitada da culpabilidade. No que tange às espécies de erro, nosso ordenamento adotou, a partir da teoria normativa pura da culpabilidade, a vertente chamada teoria limitada da culpabilidade. Décimo quarto. Espécies de erro. Segundo a teoria limitada da culpabilidade, há 3 espécies de erros essenciais. A. Erro de tipo incriminador. Artigo 20 do Código Penal. Incide nos elementos objetivos que compõem o tipo penal. Ou seja, quando o agente se equivoca a respeito da situação fática que está realizando ao cometer o crime. B. Erro de tipo permissivo. Artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Incide sobre elementos integrantes de um tipo penal autorizador, ou seja,
incide sobre elementos que compõem uma excludente de ilicitude. Exemplo: agressão na legítima defesa, gerando uma discriminante putativa. C. Erro de proibição. Artigo 21 do Código Penal. O agente não conhece o caráter ilícito do seu comportamento, ou seja, erra a respeito da proibição daquilo que faz, atua sem o conhecimento da ilicitude de seus atos. Observação: erro de tipo e erro de proibição podem decorrer pela influência de um terceiro. É o erro determinado por terceiros. Artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. Há também os erros acidentais, que são assim chamados por serem relacionados a falhas, acidentes, no momento de realização da conduta típica. São eles: A. Erro sobre a pessoa. Artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Erro quanto à identidade da vítima. B. Erro de execução, ou aberratio ictus. Artigo 73 do Código Penal. Erro fático na realização e execução da conduta, em que o agente erra o alvo visado, atingindo vítima diversa da pretendida. C. Aberratio criminis, ou aberratio delicti. Artigo 74 do Código Penal. Erro quanto ao crime praticado, quanto ao bem jurídico lesionado. Seis. Concurso de pessoas. 15º. Conceito de concurso de pessoas. Ocorre quando dois ou mais agentes, em acordo de vontade, liame subjetivo, concorrem para a prática de determinado crime. Pode-se dar na forma de coautoria ou participação. Décimo sexto. Teoria monista temperada. Atenção! Nosso ordenamento adotou a teoria monista temperada, artigo 29 do Código Penal, pela qual autor, coautor e partícipe respondem pelo mesmo crime, embora cada um tenha sua pena individualizada e calculada separadamente, respondendo, portanto, na medida de sua culpabilidade. Exceções à teoria monista possibilitam que coautores respondam por crimes diferentes. Exemplo: crime de aborto. Sete. Concurso de crimes. 17º. Conceito de concurso de crimes. Ocorre quando o agente realiza vários crimes, idênticos ou diferentes, por meio de várias condutas, concurso material ou crime continuado, ou por meio de uma só conduta, concurso formal.
18º. Espécies de concurso de crimes. De acordo com a espécie de concurso de crime ocorrida, será definida a forma de aplicação da pena. Artigo 69 do Código Penal. 1. Concurso material. 2 ou mais condutas, mais vários crimes. Deve-se somar as penas. Artigo 70, primeira parte do Código Penal. 2. Concurso formal perfeito ou próprio. Uma conduta, mais unidade de desígnio, um só dolo ou culpa, vários crimes. Deve-se aplicar uma só pena, aumentada de 1/6 a meio. Artigo 70, segunda parte do Código Penal. 3. Concurso formal, imperfeito ou impróprio. Uma só conduta, mais desígnios autônomos, vários dolos, vários crimes. Deve-se somar as penas. Artigo 71 do Código Penal. 4. Crime continuado. 2 ou mais condutas, mais crimes de mesma espécie, mesmo artigo, mais circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução semelhantes. Deve-se aplicar uma só pena, aumentada de 1/6 a 2/3. Artigo 71, parágrafo único do Código Penal. 4.1. Crime continuado específico. Requisitos básicos do crime continuado: mais violência ou grave ameaça, mais pluralidade de vítimas. Deve-se aplicar uma só pena, aumentada de 1/6 até 3 vezes, triplo. Oito. Teoria da pena. 19º. Conceito de pena. Pena é toda sanção imposta pelo Estado, mediante a ação penal, a quem pratica uma infração penal, como retribuição ao ato ilícito praticado e com o fim de evitar novos delitos. Vigésimo. Espécies de penas. Penas privativas de liberdade, PPL. Regimes de cumprimento das PPL: fechado, semiaberto ou aberto. Modalidades de PPL: reclusão ou detenção. Dosimetria das PPL. Artigo 68. O Código Penal adotou o sistema trifásico Nelson Hungria. Primeira fase: fixação da pena base conforme circunstâncias judiciais. Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes. Terceira fase: causas de aumento e de diminuição de pena. Limite máximo de cumprimento de PPL foi alterado pela Lei 13.964 de 2019 e agora
é de 40 anos. Artigo 75 do Código Penal. Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Penas restritivas de direitos. PRD. Artigo 43 do Código Penal. São penas substitutivas da privação da liberdade e por isso autônomas e não acessórias, sendo inadmissível sua acumulação com penas privativas de liberdade. São elas: prestação pecuniária, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, perda de bens e valores, limitação de final de semana, interdições temporárias de direitos. Pena de multa. Sanção penal oriunda de crime pessoal, intransferível e individualizada. Princípio da intranscendência e da individualização das penas. Nove. Extinção da punibilidade. 21º. Conceito de extinção da punibilidade. Refere-se ao afastamento da possibilidade de punir determinado fato, mesmo este sendo típico, ilícito e culpável. Estão previstas no artigo 107 do Código Penal, sendo a prescrição a mais importante delas para fins de prova. Vigésimo segundo. Conceito de prescrição. Perda do direito de punir, ius puniendi, pela inércia do Estado que não o exercitou dentro de certo lapso de tempo, fixado previamente em lei. Vigésimo terceiro. Espécies de prescrição. Prescrição da pretensão punitiva comum. Artigo 109 do Código Penal. O Estado perde a possibilidade de aplicar a pena antes da sentença condenatória transitar em julgado. Via de regra, toma por base a pena máxima abstrata prevista na lei. Os prazos prescricionais são reduzidos pela metade quando o agente, no tempo do crime, for menor de 21 anos ou se, na data da sentença, for maior de 70 anos. Artigo 115 do Código Penal. Modalidades: prescrição superveniente, intercorrente ou subsequente. Artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Prescrição retroativa. Artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Prescrição da pretensão executória. Artigo 110 do Código Penal. Prescrição da execução da pena
que foi aplicada concretamente na sentença condenatória definitiva, transitada em julgado. Prazo será calculado nas bases da tabela do artigo 109 do Código Penal. Prescrição da pena de multa. Artigo 118 do Código Penal. Prescreve em 2 anos, multa for a única cominada, ou no mesmo prazo da PPL, referente ao crime, quando a multa for cumulativa ou alternativamente cominada. Parte especial. Crimes contra a vida. 24º. Homicídio. Artigo 121 do Código Penal. Homicídio privilegiado. Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Redução da pena de 1/6 a 1/3. Causa de diminuição de pena. É possível o homicídio privilegiado qualificado, desde que as qualificadoras sejam de natureza objetiva, sendo que este não é crime hediondo. Homicídio privilegiado. Hipóteses para diminuição de pena: relevante valor social, interesse da coletividade, relevante valor moral, atenda os princípios morais e éticos da sociedade, homicídio emocional. Logo após injusta provocação da vítima, imediatamente entre a injusta provocação e a reação, sob o domínio de violenta emoção. Homicídio culposo. Na direção de veículo automotor, será tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro, artigo 302. No crime de latrocínio, a finalidade, dolo, do agente é a subtração da coisa, mas para isso acaba matando. Vigésimo quinto. Aborto autorizado ou legal. Artigo 128 do Código Penal. O aborto eugênico ou eugenésico ocorre quando há deformidades ou anomalias no feto que possam gerar inviabilidade para a vida extrauterina e não há previsão ou autorização no Código Penal. Porém, o Supremo Tribunal Federal admite e autoriza o aborto em casos de anencefalia. Crimes contra o patrimônio. 26º. Furto. Artigo 155 do Código Penal. O furto de uso não caracteriza crime. A consumação do furto, de acordo com a teoria majoritária e adotada atualmente pelo Supremo Tribunal Federal, teoria da amossio, ocorre com a mera inversão da posse. Furto famélico. Pessoa visando a satisfazer uma necessidade alimentar imediata,
subtrai alimentos, importando assim em situação de perigo atual para a pessoa, sendo subtração é a única forma de solucionar o problema naquele momento. Vigésimo sétimo. Roubo. Artigo 157 do Código Penal. Roubo próprio. Artigo 157, caput, do Código Penal. Violência ou ameaça é anterior ou concomitante à subtração do bem. Roubo impróprio ou por aproximação. Artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal. Violência ou ameaça é posterior à subtração do bem. Existe sempre a presença de um ou outro elemento subjetivo especial, qual seja o agir a fim de assegurar a impunidade do crime ou detenção da coisa para si ou para terceiro. Roubo de uso não configura crime de roubo, pode-se imputar ao agente o constrangimento ilegal. Artigo 146 do Código Penal. Ou outros crimes decorrentes da violência. Súmula 610 do STF. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Vigésimo oitavo. A apropriação indébita previdenciária. Artigo 168-A do Código Penal. Artigo 168-A, parágrafo 2º do Código Penal. Ocorre a extinção da punibilidade neste crime se, antes do início da ação fiscal, o agente espontaneamente declara e efetua o pagamento das contribuições ou valores devidos. Porém, atualmente o STF e o STJ entendem, de acordo com a Lei 12.382 de 2011, que o pagamento integral dos tributos devidos será causa de extinção da punibilidade e poderá ser efetuado a qualquer tempo, mesmo após o recebimento da denúncia, até mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Vigésimo nono. Estelionato. Artigo 171 do Código Penal. Diferenças entre estelionato e outros crimes. A. Estelionato e apropriação indébita. No estelionato, o agente possui o dolo ab initio antes de auferir a vantagem, e na apropriação indébita, seu dolo vem após possuir o bem de forma legítima. B. Estelionato e furto mediante fraude. No estelionato, a fraude é utilizada para que a vítima entregue a coisa ao agente. No furto, a fraude é para diminuir a vigilância sobre a coisa, para possibilitar a subtração.
C. Estelionato e extorsão. No estelionato, a vítima entrega voluntariamente a coisa. Na extorsão, a vítima faz ou deixa de fazer algo, entregando a vantagem em razão da violência ou grave ameaça. D. Falso, crime anterior, e estelionato, crime posterior. Súmula 17 do STJ. O crime meio, falso, é absorvido pelo crime fim, estelionato, quando falso foi o meio necessário para se obter o estelionato. Súmula 554 do STF. O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta ao prosseguimento da ação penal. Súmula 521 do STF. O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade de emissão dolosa de cheque, sem provisão de fundos, é o local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Trigésimo. Receptação. Artigo 180 do Código Penal. Se a infração anterior for contravenção, não haverá receptação. Crime anterior não precisa ser previsto como crime contra o patrimônio. Não há receptação de bem imóvel. STF. É admissível a receptação de receptação. Doze. Crimes contra a dignidade sexual. 31º. Estupro. Artigo 213 do Código Penal. Estupro, na sua forma simples, artigo 213, caput, do Código Penal, e nas formas qualificadas, é crime hediondo. O artigo 214, atentado violento ao pudor, foi revogado pela Lei 12.015 de 2009, e todas as condutas nele previstas passaram a compor o artigo 213, estupro, ocorrendo assim a chamada abolitio criminis formal. Trigésimo segundo. Importunação sexual. Artigo 215-A do Código Penal. Ao instituir o artigo 215-A do Código Penal, a Lei 13.718 de 2018 revogou a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Não houve, porém, abolitio criminis, pois o artigo 61 da Lei de Contravenção Penal foi apenas formalmente revogado e seu conteúdo migrou para o novo crime de importunação sexual, princípio da continuidade normativa típica. Trigésimo terceiro. Estupro de vulnerável. Artigo 217,
A do Código Penal. Sujeito ativo: homem ou mulher. Sujeito passivo: somente o vulnerável, conceito que engloba as seguintes pessoas: A. Menor de 14 anos. B. Alguém que, por enfermidade, deficiência mental, não tem discernimento para o ato. C. Alguém que, por qualquer outra coisa, não possa oferecer resistência. Trigésimo quarto. Ação penal nos crimes sexuais. Artigo 225 do Código Penal. A Lei 13.718 de 2018 alterou a natureza da ação penal nos crimes sexuais, tornando-a a ação penal pública incondicionada para todas as hipóteses. Crimes contra a paz pública. 35º. Associação criminosa. Artigo 288 do Código Penal. Antigo crime de quadrilha ou bando prevê como crime, punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, a conduta de associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Deve haver a presença do dolo de associação e do especial fim de agir, fim de praticar 2 ou mais crimes. Associação para tráfico de drogas. Incide o tipo específico previsto no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. Crimes contra a fé pública. 36º. Moeda falsa. Artigo 289 do Código Penal. A doutrina e a jurisprudência consideram que a falsificação grosseira do dinheiro contrafeito configura crime impossível. Artigo 17 do Código Penal. Já a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado para obtenção de vantagem indevida irá configurar crime de estelionato. Súmula 73 do STJ. Trigésimo sétimo. Falsidade ideológica. Artigo 299 do Código Penal. Falsidade ideológica. O documento não possui vício em sua forma, ou seja, é formalmente perfeito. Não envolve a forma do documento, porém, seu conteúdo é falso, de modo que a falsidade somente será provada pela apuração dos fatos. Falsidade material. O documento possui vício em sua forma, rasuras, introdução de novos dizeres, supressão de palavras, ou seja, é formalmente falso, independentemente do seu conteúdo ser verdadeiro ou não.
15. Crimes contra a administração pública. Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. 38º. Peculato. Artigo 312 do Código Penal. Sujeito ativo. Funcionário público que praticar as condutas típicas, atuando em razão do seu cargo ou da função pública que exerce. Trata-se de crime próprio. Peculato de uso não configura o crime. Peculato culposo. Artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal. Funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Como depende de outra prática criminosa, é chamado de crime parasitário. Trigésimo nono. Concussão. Artigo 316 do Código Penal. Configura este crime exigir vantagem indevida para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão da função, ainda que fora dela, ou antes de assumi-la. Se caracteriza quando há ameaça de represálias, explícitas ou implícitas, por parte do funcionário público, incutindo algum temor, medo à vítima. Quadragésimo. Corrupção passiva. Artigo 317 do Código Penal. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceita a promessa de tal vantagem. Atenção! Pode haver corrupção ativa, sem que o funcionário público responda por corrupção passiva. Quadragésimo primeiro. Prevaricação. Artigos 319 e 319-A do Código Penal. Possui natureza híbrida, já que o tipo penal é formado por condutas comissivas, retardar e praticar, e outra omissiva, deixar de praticar, caracterizando-se, neste caso, como crime omissivo próprio. XVI. Crimes contra a administração pública. Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. 42º. Desacato. Artigo 331 do Código Penal. A consumação ocorre com a simples prática da ofensa, independentemente do funcionário público se sentir ofendido. Crime formal. Para que haja o desacato, o funcionário deve estar presente para ouvir a ofensa. O STF
entende que a criminalização do desacato é compatível com o Estado democrático de direito, razão pela qual continua a ser crime. Quadragésimo terceiro. Corrupção ativa. Artigo 333 do Código Penal. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. A iniciativa de oferecer ou prometer vantagem deve ser do particular. Crime comum. O ato a ser praticado, omitido ou retardado deve ser do funcionário. Quadragésimo quarto. Contrabando ou descaminho. Artigo 334 e artigo 334-A do Código Penal. De acordo com o posicionamento do STF e STJ, aplica-se o princípio da insignificância no descaminho se o valor sonegado não ultrapassa R$20.000. STF, via de regra, não reconhece a aplicação do princípio da insignificância para o contrabando. (17) Crimes contra a administração da justiça. 45º. Denunciação caluniosa. Artigo 339 do Código Penal. É fundamental que o agente saiba que a vítima é inocente e tenha o dolo específico de fazer uma denunciação falsa. Em hipótese de conflito aparente de normas, a calúnia será crime meio, absorvido pela denunciação caluniosa, princípio da consunção. Quadragésimo sexto. Favorecimento real e favorecimento pessoal. Artigos 348 e 349 do Código Penal. A diferença entre as duas espécies de favorecimento previstas no Código Penal é que, no favorecimento real, o sujeito visa tornar seguro o proveito do crime, enquanto no favorecimento pessoal, o sujeito visa tornar seguro o autor de um crime antecedente. Em ambos, o auxílio deve ocorrer após a consumação do crime anterior. (18) Dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. 47º. Crimes contra a soberania nacional. Código Penal. Atentado à soberania. Artigo 359. I. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de
48º. Dos crimes contra as instituições democráticas. Código Penal. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Artigo 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena: reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Golpe de Estado. Artigo 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pena: reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Quadragésimo nono. Dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Código Penal. Interrupção do processo eleitoral. Artigo 359-N. Impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado, mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa. Violência política. Artigo 359-P. Restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Quinquagésimo. Dos crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais. Código Penal. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Código Penal. Sabotagem. Artigo 359-R. Destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional, com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. Pena: reclusão de 2 a 8 anos.